Oséias. O profeta Oséias, o profeta que viveu na pele a sua profecia e que em seus 40 anos de ministério falou sobre um tema fundamental para o povo de Deus. Falou sobre verdades que são anteriores a ele e que são úteis até o dia de hoje também. Então, abram suas Bíblias aí no livro de Oséias, Antigo Testamento. Antes de entrar no texto específico, sempre gosto de nos situar no tempo e na história e também entender um pouco mais sobre o livro de Oséias como um todo. Pois bem, quem é Oséias? Oséias, filho de Beeri, exerceu seu ministério profético entre os anos de 781 e 686 a.C. Essas datas são estipuladas de acordo com as informações contidas no primeiro versículo do seu livro. Ali é citado alguns reis, alguns reinados, e nessa passagem há uma informação muito importante, que Oséias profetizou durante o reinado de Jeroboão, filho de Jeoás, mais conhecido como Jeroboão II. E por que essa informação é importante? Jeroboão II foi durante o reinado desse rei, lá no Reino do Norte, em Israel, que o país teve seu ápice. A era de ouro de Israel foi durante o reinado de Jeroboão II. Período que aos olhos humanos, aos olhos mundanos, foi o período onde o país mais obteve riqueza. Riqueza que ficou centralizada nos grandes centros do país. Em Samaria, que é a capital de Israel, era a capital de Israel, e Betel, que é o centro religioso de Israel. Betel é equivalente a Jerusalém, lá em Judá. Assim como Jerusalém era o centro religioso de Judá, Reino do Sul, Betel era o centro religioso de Israel, Reino do Norte. E foi um período, além de riqueza, foi um período onde o poder militar e bélico da nação era muito poderoso e o país também gozava de certa paz nacional, Ele tinha uma estabilidade nacional, estava ali em paz com os outros povos, principalmente com as grandes potências daquele período, e principalmente com a Assíria, que era o país, era a grande potência mundial naquele período. Então, Israel estava bem, política e economicamente, Israel estava bem. Claro que aos olhos humanos. E aí então, nesse período, surge o profeta Oséias. Não sabemos a origem de fato, ou a origem natal de Oséias, mas aparentemente, durante seu ministério, durante os 40 anos ou mais de ministério, ele viveu em Samaria, a capital de Israel. E o principal alvo de suas profecias, o principal alvo daquilo que ele proferiu da parte do Senhor, foi para Israel, contra Israel, na verdade. No livro, ele chama Israel por 3 nomes: Israel, Efraim e Reino do Norte. Então, ao ler o livro, às vezes a acusação é contra Efraim, às vezes é contra Israel, às vezes é contra o Reino do Norte. É a mesma localidade, é o mesmo país, ele só muda a forma de chamar. E o estilo literário desse livro é chamado de prosa oracular, que são profecias ou oráculos gravados em maneira poética, em forma de poesia. Então, sim, grande parte do livro de Oséias está em formato poético. Então, além de profeta, ele também era um artista, também era um poeta, que falou com severidade, falou com todo o seu, como posso dizer, falou com todas as suas verdades claras, mas também em forma de poesia. Então, esse foi Oséias, que falou contra o Reino do Norte. 97% do livro, dos julgamentos, das profecias, são contra o Reino do Norte. Ele cita também o Reino do Sul, ele faz profecias contra o Reino do Sul, contra Judá, mas o principal alvo é o Reino do Norte. E embora o livro de Oséias seja marcado pela
relacionamento conjugal conturbado do profeta, que a gente vai ver um pouco mais na frente, e sobre as graves acusações e julgamentos do Reino do Norte, esse livro também oferece uma das passagens mais lindas do Antigo Testamento. Há um trecho específico onde alguns estudiosos consideram como a melhor ou maior poesia de amor verotestamentária do Antigo Testamento. E por conta disso, o título dessa mensagem, se você está anotando, se você está com papel e caneta, o título dessa mensagem é Poesia de Amor em Oséias. Então, vamos ao texto, vamos explanar especificamente sobre esse texto, onde o profeta declama essa poesia de amor. Então, abram suas Bíblias aí, já está em Oséias, no capítulo 11. E vamos ver qual o conteúdo dessa poesia de amor. O primeiro trecho dessa poesia está entre o versículo 1 e o versículo 4, onde o profeta diz: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifício aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-os nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. O primeiro tópico dessa mensagem é amor trocado. Essa poesia de amor começa nesse primeiro trecho com amor trocado. Nesse primeiro trecho da poesia, o profeta faz um contraste entre o agir de Deus para com o povo, né, no decorrer da história, principalmente no início, no surgimento do povo, e a realidade idólatra do povo para com seu Deus, para com Yahvé, trocando esse amor. No primeiro versículo, o profeta cita um episódio muito marcante na vida e na história do povo de Israel, que é o êxodo do Egito, né, onde o Senhor, com mão poderosa, livrou o povo de Israel da escravidão lá em terras estranhas, né, na terra do Egito. E ali ele faz um paralelo muito interessante. Ele compara o povo de Israel com uma criança, com um filho. Porque assim era. Israel, ali no seu início, né, era um povo, na verdade nem era um povo, eram apenas ex-escravos, fugitivos, sem organização, sem nenhum tipo de administração. Como uma criança que não sabe andar, que não sabe falar, que não tem condições de sobreviver por conta própria. Assim era Israel no seu início, ali logo que acabou de sair do Egito. E Deus, ele faz uma outra comparação, ele compara Deus, o Senhor, como um pai que chama, um pai que acolhe, um pai que cuida, um pai que cura, um pai que ama seu filho. E nos versículos 3 e 4, o profeta continua demonstrando como se deu essa relação, como se deu esse amor, quando ele diz que o Senhor ensinou Efraim a andar, e que foi ele quem os conduziu, fazendo menção a esse processo de instrução e relacionamento de Deus com o seu povo lá no deserto do Sinai. O povo que acabara de surgir, que estava em seu embrião ainda, estava ali surgindo, teve todo o amparo do Senhor para de fato se transformar em uma nação. Nesse período de admoestação, de relacionamento, de provisão, de legislação, o Senhor foi o protagonista. Deus foi o principal sujeito em transformar ex-escravos em uma nação de fato. Essa é a prova de amor para com seu Deus ali no início. Um povo que não era nada, um povo que nem era povo, e Deus fez surgir algo. Deus escolheu, Deus chamou, Deus ensinou,
Deus conduziu, Deus se inclinou, Deus amou esse povo, ali no seu início. E como o povo retribuiu? Trocando esse amor por outros deuses, como está lá no versículo 2. O povo retribuiu esse amor de Deus com deslealdade, adorando, se relacionando com outros deuses, principalmente com Baal, como está lá no versículo 2. Baal, um deus falso, um deus com D minúsculo, muito conhecido no Antigo Oriente Próximo, considerado o senhor da chuva, da fertilidade, da colheita. Para povos que viviam na dependência do crescimento populacional e da fartura rural, Baal era muito benquisto, era muito desejado. E essa era uma realidade do povo de Deus, que tinha inclusive nas suas promessas o crescimento do povo, né, que seriam como grãos de areia da praia, e a fartura das suas colheitas, da sua terra, né, a terra que mana leite e mel. Então Baal se transformou uma pedra de tropeço para o povo de Israel. O culto a Baal promovia prostituição cultural e sacrifício humano, principalmente dos primogênitos. Daí a importância de passagens como o quase sacrifício de Isaque pelo seu pai Abraão, que não tinha como objetivo principal demonstrar o caráter do patriarca. Embora seja uma lição muito importante e relevante, o foco principal dessa passagem lá, desse quase sacrifício, é demonstrar que Yahvé é diferente dos outros deuses, é diferente de Baal. Yahvé tem preceitos morais mais elevados e não requer sangue de inocente. E também dá para entender também passagens como daquelas mulheres que não podiam ter filhos, como Ana, Raquel, Sara, que pela mão poderosa do Senhor, essas mulheres puderam conceber e dar luz a filhos, demonstrando que Yahvé sim era o Deus da fertilidade. O Senhor é o Senhor da colheita. Yahvé é o Deus da colheita, é o Deus da fertilidade, é o Deus da chuva, é o Deus de tudo. Mas Baal era muito conhecido. Baal era muito venerado naqueles tempos. E embora ele tivesse uma origem cananita, né, ele tenha uma origem lá da terra de Canaã, território que posteriormente se tornou a terra prometida, outros povos, outros países aderiram Baal como Deus, e por isso é comum, em algumas passagens, se não ler Baal, e sim Baalins, demonstrando a diversidade desse Deus nos territórios do Antigo Oriente, como a gente vê no versículo 2. E a pluralidade desse Deus no Antigo Oriente. E embora o Senhor tivesse orientado o povo de Deus, o seu povo, a não adorar outros deuses, Baal e os Baalins foram problemas recorrentes dentro do povo de Deus, desde o começo da entrada dele na terra prometida, a terra de Canaã, a terra de origem desse Deus falso. Então, Deus libertou, Deus chamou, Deus curou, Deus ensinou, Deus formou seu povo, Deus amou seu povo, e o povo trocou ele por esses deuses. O povo trocou ele pelos Baalins. Mesmo o Senhor assegurando toda a produtividade agrícola, todo aumento populacional, prometendo isso, eles recorreram a Baal para conseguirem aquilo que almejavam. Deus amou seu povo e foi trocado. Esse amor é o amor que foi trocado. Você consegue entender isso? Você já viveu algo parecido? Se a gente sentiu na pele ser trocado dessa maneira? Não sei, mas o profeta sabia. Porque lá no capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 8, o profeta foi comissionado a tomar uma mulher como esposa, Gomer. E essa esposa o traiu diversas vezes com seus amantes. E o profeta viu 3 filhos nascerem dessa mulher, frutos desses adultérios. O profeta tinha consciência, o profeta sentiu na pele
tudo isso, o profeta tinha consciência daquilo que Deus estava sentindo, da frustração, da indignação. E claro que quando eu estou falando desses sentimentos, eu estou atribuindo a Deus sentimentos humanos, não dizendo que Deus de fato sinta isso, mas para melhor entendimento nosso, era isso que Deus estava sentindo. Às vezes, algumas lições em nossas vidas não conseguem ser aprendidas numa maneira completa. Alguns fatos não fazem tanto sentido. Algumas verdades não podem ser totalmente absorvidas. Tudo isso, às vezes, porque falta uma experiência. Não que tudo que a gente precisa assimilar, conhecer, compreender, precisa ser vivido. Mas com essa experiência, às vezes, com a experiência do profeta, é possível compreender a soberania e a sabedoria de Deus em permitir passar por algumas situações para que isso possa ter um entendimento mais completo, mais integral. De uma maneira que isso vai redundar em honras e glórias ao Senhor e avanço do reino. Mas não vamos fugir do eixo. O fato principal não é a experiência do profeta, mas sim o objetivo do Senhor em conscientizar teu povo, conscientizar Israel, sobre a deslealdade com o amor dele. Talvez para alcançar esse objetivo, provavelmente para chegar nesse objetivo, para o povo entender o que estava acontecendo, o profeta precisou passar por esse crivo para transmitir essa mensagem de uma maneira mais robusta, mais certa. Essa era a realidade. Deus amou e foi trocado. Mas Deus continuou amando o seu povo. Mas continuou amando sem deixar faltar um ingrediente indispensável, que é a justiça. E aí então entramos no nosso segundo tópico, amor com justiça. Antes de citar o segundo trecho dessa poesia de amor lá em Oséias, esse trecho que cita o julgamento de Deus para o seu povo mediante essas acusações. Quais acusações? Antes de entrar no texto, vamos ver as acusações. O povo teve algumas acusações no decorrer do livro. Oséias cita algumas acusações, como o desaparecimento do amor, da fidelidade, do conhecimento de Deus, maldição, mentira, assassinato e roubo, tropeço dos sacerdotes e dos profetas. Há algumas acusações, mas tem uma que salta aos olhos. Tem uma acusação específica. Tem uma acusação que está em larga escala no livro do profeta Oséias. Acusação de adultério e prostituição do povo. Você encontrará, ao ler o livro, acusações desse tipo. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Capítulo 4, versículo 12. Efraim, agora você se lançou à prostituição. Capítulo 5, versículo 3. Um espírito de prostituição está no coração deles. Capítulo 5, versículo 4. Viu uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostituiu e Israel está contaminada. Capítulo 6, versículo 10. São todos adúlteros. Capítulo 7, versículo 4. Não se regozije, ó Israel, não se alegre com as outras nações, pois você se prostituiu abandonando o seu Deus. Capítulo 9, versículo 1. Essas e outras acusações desse tipo, utilizando essas palavras há dentro do livro de Oséias. Acusações de prostituição e de adultério. E essa acusação principal fica ainda mais claro quando o profeta se utiliza da sua experiência para exemplificar para o povo aquilo que Deus estava passando e queria expressar. Vamos ao capítulo 2 de Oséias, versículo 2. Ali o profeta ele usa seu exemplo, usa a sua experiência de vida, seu casamento, para demonstrar que assim como ele, Deus estava se sentindo traído, como ele estava se sentindo por sua mulher. E ele diz: repreendam a sua mãe, capítulo 2, versículo 2. Repreendam-na, pois ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido.
que ela retire do rosto o sinal de adúltera e do meio dos seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha. Pois ela disse: irei atrás dos meus amantes que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso bloquearei o seu caminho com espinheiros. Eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei a estar com meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Por isso levarei o meu trigo quando ele amadurecer, e o meu vinho quando ele ficar pronto. Arrancarei dela a minha lã e meu linho, que serviam para cobrir a sua nudez. Pois agora vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes. Ninguém a livrará das minhas mãos. Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Arruinarei suas videiras e suas figueiras, que, segundo ela, foi pagamento recebido de seus amantes. Farei delas um matagal, e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Baalins. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás de seus amantes, mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. O profeta deu joias, lã, linho, trigo e azeite, ofertou tudo que podia, sustentou e supriu a sua mulher, e ainda assim ela foi atrás de seus amantes. Assim como o Senhor, que deu tudo o que o povo precisava, encheu o povo de promessas, cumpriu com tudo aquilo que dizia, proveu tudo que o povo necessitava, e ainda assim foi atrás de Baal. Não é à toa que quando o Senhor prometeu que daria uma terra que manava leite e mel, prometeu que o povo seria grande, seria uma grande nação, o povo foi atrás de Baal para conseguir tudo isso. E não é à toa que Yahvé não ia deixar isso impune. Não é à toa que o Senhor, no capítulo 9, dá algumas punições bem específicas. Quando ele diz lá no versículo 2 do capítulo 9, os produtos da eira e do largar não alimentarão o povo, o vinho novo lhes faltará. E no versículo 11 desse mesmo capítulo diz: a glória de Efraim lhe fugirá como pássaro, nenhum nascimento, nenhuma gravidez, nenhuma concepção. A colheita farta, o estendimento da prole que o Senhor tinha prometido, eles foram buscar em outros deuses. O justo de Israel ia tirar do povo. Eles foram atrás de Baal para conseguir aquilo que o Senhor já tinha prometido. Trocaram a certeza do Senhor, a promessa do Senhor, e o Senhor então ia dar cabo disso. A maior acusação que o profeta dá ao povo de Israel é de adultério e de prostituição. E o que resultou essa acusação? O que resultou esse adultério? No que resultou toda essa prostituição? Vamos ao segundo trecho dessa poesia de amor, em Oséias, versículo 5 a versículo 7. Por conta dessa poesia, por conta dessas acusações, acaso não voltarão ao Egito e a Síria não os dominará porque eles se recusam a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas das suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. O julgamento do Senhor foi claro e taxativo. Falou que eles iam voltar ao Egito, dizendo que eles
iriam voltar ao estado de escravidão. Eles iriam sofrer o domínio assírio, um povo que antes era seu aliado e iria se voltar contra ele, a Síria. Falar que a espada ia reluzir no meio do povo, ou seja, a morte ia passar afiada. E as trancas da cidade seriam despedaçadas, ou seja, a cidade iria ser destruída. A mão do Senhor ia pesar sobre a nação, porque eles foram conclamados a servir ao Senhor, mas eles não fazem de forma alguma, adulteraram o Senhor. O que eles responderam? O Senhor convocou eles para terem um só Deus, e eles disseram que vai rolar um adultério. Eles trocaram o Senhor e serviram outros deuses. E a acusação, o julgamento foi de domínio, escravidão, morte e destruição. Isso aconteceu com o povo. O povo foi destruído, escravizado, morto e destruído. Em 722, Israel foi com brutalidade totalmente destruído pela Síria. As cidades foram destruídas. A maioria das pessoas foram mortas. 27.000 pessoas que ainda conseguiram sobreviver foram espalhadas e foram deportadas para outras localidades, outros povos. E a terra de Israel foi repovoada com outras nações, com outros povos, diferentes povos. Futuramente alguns desses remanescentes conseguiram retornar para Samaria e, com a miscigenação ali, formaram um povo específico, que ficou conhecido como os samaritanos, que vai ser visto em larga escala lá no Novo Testamento. Mas ali, nesse momento, o reino do norte deixou de existir para sempre. A mão do Senhor pesou sobre o povo de Israel. Um relato histórico sobre essa passagem, está lá em 2 Reis, no capítulo 17, e ali você pode ver, o historiador, ele relata, sobre os motivos, fala de como era a adoração a Baal, fala sobre o sacrifício humano, fala sobre a miscigenação do povo e por aí vai. Mais informações está lá em 2 Reis 17. Mas o fato é que o adultério e a prostituição do povo não ficaram impunes, não passaram batido. Não sei vocês, mas às vezes eu tinha um costume de escutar essa história do povo de Israel, e principalmente quando vinha esses castigos, eu falava, bem feito, mereceu. Deus deu tudo que o povo precisava. Deus fez chover pão, Deus deu codornizes, Deus libertou, Deus fez milagre aqui, Deus não sei o quê, e o povo vai lá e troca ele, bem feito, mereceu. Mas aí um dia, eu estava participando de um grupo de leitura aqui da igreja, e esse grupo decidiu ler o livro Deuses Falsos, do Timothy Keller. Um livro muito bom, recomendo vocês a lerem, a terem, e a sempre que puderem dar uma revisada, que é um livro muito bom. E ele explica, com muita sabedoria e com muito fundamento, que a idolatria faz parte de nossas vidas constantemente. Assim como o povo de Israel trocou as garantias que o Senhor tinha dado para eles, nós muitas vezes fazemos o mesmo, trocamos as fontes. O maior alvo de nosso amor, que deveria ser o Senhor, muitas vezes é substituído pelos nossos filhos, pelo nosso cônjuge, pela nossa família. Tiramos de Deus o status de porto seguro de nossas vidas e colocamos dinheiro, a estabilidade profissional. Subtraímos o propósito de Deus em nossas vidas e colocamos no lugar a nossa carreira, profissão, nosso sonho, nossos sentimentos. Muitas vezes, sem percebermos, somos tão adúlteros quanto o povo de Israel foi. Muitas vezes, sem perceber, agimos como loucos e também merecemos um bem feito,
mereceu. E saibam que mesmo a gente agindo dessa maneira, como adúlteros, esses adultérios não passarão batidos aos olhos do Senhor. Pois Ele nos ama. Ele também continua amando o povo. Ele nos ama. Mas Ele ama a justiça e nos ama com justiça. Então devemos vigiar em relação a isso. E aí entramos no nosso último trecho dessa linda poesia declamada pelo profeta Oséias. E ali vemos um amor com graça e misericórdia. E esse é o tópico 3, amor com graça e misericórdia. Esse último trecho, que é lá do versículo 8 ao versículo 11, diz o seguinte: como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Adimá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impiedosa. Não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Eles seguirão o Senhor. Ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Virão voando do Egito como aves, da Síria como pombas, e eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Logo em seguida ao decreto de julgamento, o Senhor, com uma pergunta retórica, expressa toda a sua graça e sua misericórdia para com seu povo. Como que eu posso destruir meu povo? Como que eu não vou libertar o meu povo? Nós não sabemos ao certo, né, o histórico, né, nem a localidade dessas cidades que o profeta cita, Zeboim e Adimá e Zeboim. Porém, alguns estudiosos, alguns biblistas consideram que essa é uma das formas de citar Sodoma e Gomorra, cidades que foram completamente destruídas pelo Senhor, uma população que foi completamente dizimada devido ao seu pecado. Mas Yahvé agiu com graça e misericórdia com seu povo. Essa graça e misericórdia despertada pelo seu amor, pelo seu coração enternecido, que gera uma compaixão, como está lá no versículo 8, fizeram com que ele não executasse a sua ira impiedosa, como está lá no versículo 9, mas sim que ele se voltasse para o povo como um leão, trazendo-os de volta com tremor, como está lá no versículo 10, e restabelecesse a sua nação de volta em seu lar, no versículo 11. Eles mereciam castigo? Sim. Receberam? Não. Isso é misericórdia. Eles mereciam tantos benefícios? Não. Receberam? Sim. Isso é graça. E aí você deve estar se perguntando, como é que Deus pôde fazer isso? Como é que Deus pôde amar tanto o seu povo? Por que Ele fez isso? Ou você deve estar se perguntando, mas calma aí, Rafael. Você falou que o povo foi extinto em 722 a.C., a Síria devastou. Como é que se deu então essa ação de graça e misericórdia? A divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul é uma divisão meramente política. O que Deus tem para si é o seu povo. E no decorrer do livro, eles dá pista, né, o Senhor dá pista de como essa ação graciosa e misericordiosa iria se desenvolver. E o Senhor se utiliza das promessas feitas aos antepassados e também do plano de salvação para demonstrar seu amor com graça e misericórdia. No capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 11, o profeta Oséias cita uma promessa abraâmica, uma promessa feita a Abraão, de que os israelitas seriam como as areias da praia. E também faz uma outra profecia de que o povo de Judá e o povo de Israel seriam reunidos e eles designariam para si um só líder. No capítulo 3, no versículo 5, o profeta cita também uma promessa davídica, uma promessa feita a Davi. Os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e a Davi,
o seu rei. E por fim, ele também faz uma promessa messiânica, referente ao Messias, ao dizer: depois de 2 dias ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia nos restaurará para que vivamos em sua presença. Capítulo 6, versículo 2. Ele cita promessas feitas a Abraão, a Davi. Ele se refere a um Messias para demonstrar o seu amor com graça e misericórdia. Todas essas promessas, todo esse desenrolar baseado, pautado na graça e a misericórdia, foi cumprido de uma maneira histórica. Há um cumprimento histórico de todas essas profecias. Esse cumprimento histórico se deu por meio de Judá, povo de Deus, onde também sofreram as penalidades, também sofreram seus castigos, mas não foram completamente destruídos e vivem até hoje. Quando ele prometeu que Davi reinaria, ele não está se remetendo a Davi. Davi já tinha morrido naqueles tempos. O segundo rei de Israel já tinha morrido há muito tempo. Mas a profecia, a promessa era de que da linhagem de Davi continuaria uma linhagem real. E foi da linhagem de Davi, Jesus, o filho de Davi, que veio o rei dos reis. A profecia se cumpriu. E quando o profeta também disse que o povo de Judá e de Israel teriam um só líder, designariam para si só um só líder, também foi cumprido no ministério de Jesus, quando ele chamou para si tanto os judeus quanto os israelitas, ali representados pelos samaritanos, os poucos que sobraram, que eram miscigenados, mas continuavam tendo em suas veias o sangue do povo de Deus. Então há um cumprimento histórico de todas essas profecias, há um cumprimento histórico desse amor com graça e misericórdia, mas as verdades espirituais são ainda maiores, são ainda mais contundentes, pois o alvo desse amor de Deus, de um Deus apaixonado, não se restringe apenas a uma linhagem sanguínea, a uma etnia, mas a todos que se tornaram povo mediante a fé em Cristo Jesus. Oséias profetizou que o leão rugiria e traria de volta os seus filhos, traria de volta o seu povo. E o leão rugiu na cruz do Calvário, num brado de estar consumado, trazendo o seu povo das trevas para a sua maravilhosa luz. O leão rugiu. E nós, como povo de Deus hoje, também carregamos a mancha, a mácula da prostituição, do adultério. Mas nós também somos alvo desse amor misericordioso e gracioso que ultrapassou os séculos. Esse amor chegou até nós. Que amor é esse? É difícil de pensar, é difícil de colocar na nossa cabeça como que isso se deu. Como pôde Deus nos amar tanto assim? Como pôde Ele ter feito tudo isso? É difícil de entender, é difícil de compreender. Acho que nem o profeta sabia o que isso significava. Mas Deus tentou fazer com que ele tentasse assimilar da melhor maneira. A ponto de, no capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3, o profeta foi comissionado a isso. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor a sua mulher. Ou em outras versões, vá, ame novamente a sua mulher. Apesar dela ser amada por outro e ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. O profeta passou pela experiência de amar, ter esse amor trocado por outros deuses, esse amor traído, esse amor adulterado, e ainda assim amar novamente aquela que um dia o traiu.
E mais do que isso, Ele pagou para que ele pudesse recuperar e restabelecer o matrimônio daquela que um dia o trocou por outros homens. De uma maneira limitada, de uma maneira não completa como a maneira de Deus, o profeta foi comissionado e ele passou pela experiência de amar com graça e misericórdia. Hoje nós também somos comissionados a isso, a amar com essa graça e misericórdia. Como nós podemos amar? Por que nós devemos amar? Como nós podemos fazer isso? Nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Concluindo esse texto, onde Deus teve um amor trocado, Deus amou com justiça, Deus amou com graça e misericórdia. Toda essa história que traz verdades muito interessantes de contexto histórico, verdades sobre um profeta, verdades sobre um povo, ainda é secundário, pois tudo isso fala sobre um Deus. Toda essa história demonstra a característica do imutável Deus que servimos. E nessa história, nessa poesia de amor, nós podemos ver que Ele é soberano, justo, misericordioso, gracioso e amoroso. Soberano porque Ele está no controle de tudo e não dá tiro no escuro. Justo porque a idolatria, o adultério e a prostituição do seu povo não ficaram impunes. Misericordioso por não imputar o castigo que seu povo merecia. Gracioso por ofertar muito mais do que o seu povo merecia. E amoroso, porque só com um amor tão grande para nos salvar da nossa própria desgraça. Essa poesia de amor fala de um impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não é sobre nós, não é sobre um nicho da história, fala sobre o amor de Deus que nos alcançou. Você merecia o castigo eterno? Merecia. Recebeu? Não, por conta da graça. Você merecia tantos benefícios e bênçãos? Não. Recebeu? Sim, por conta da graça. Esse amor infinito, esse amor que não tem como a gente entender, nos alcançou. Que amor é esse? Que amor é esse? Que a gente não consegue entender, não consegue decifrar. Que amor é esse? E nós podemos tirar disso tudo ainda, desse amor, dessa história de amor, dessa poesia de amor, lições para nossas vidas. Não generalizando, mas assim como foi com o profeta, nós podemos entender que situações de nossas vidas têm um propósito muito maior do que a dor. As circunstâncias, as experiências não são obras do acaso, tudo tem um porquê. Ore, peça sabedoria a Deus para que sua vida, sua experiência seja utilizado para a glória do Senhor e para o avanço do reino. A vida do profeta foi uma escola para prepará-lo para o cumprimento do seu propósito. Isso pode acontecer com você também. Outra lição é que desde os 10 mandamentos, com não terás outros deuses além de mim, diz o Senhor, até a fala de Jesus, onde ele diz que Ele era o único caminho para chegar ao Pai, é possível notar que Deus preza pela fidelidade da sua nação e Ele não permitirá que seu povo viva como uma prostituta se relacionando com outros deuses. Então vigie e ore e viva somente para o Senhor. E eu não sei se você gosta de livros de romance como Pablo Neruda ou Nicholas Sparks. Não sei se você gosta de filmes de romance ou comédia romântica. Não sei se você escuta Ed Sheeran e outros cantores que cantam música de romance. Mas saiba que nada
Nada disso se compara ao amor de Deus, a essa poesia de amor descrita em Oséias. Nada se compara, assim como a graça e a misericórdia são frutos do amor de Deus para conosco. A fidelidade, a intimidade, o conhecer e prosseguir em conhecer devem ser frutos do amor, do nosso amor para Deus. Que a gente possa fazer valer a pena esse amor, que a gente possa buscar esse amor, e por mais que isso não possa fazer parte do nosso entendimento, por mais que a gente não consiga compreender na sua plenitude que amor é esse, que a gente venha fazer valer a pena esse amor derramado na cruz do Calvário. Você crê nesse amor? Você é alvo desse amor? Então faça valer esse amor, viva esse amor, viva por esse amor e espalhe esse amor.